O Supremo Tribunal Federal formou maioria para validar a chamada contribuição assistencial aos sindicatos. Por todo mundo, não só pelos sindicalizados, mas para quem não é também. Professor Edilson Gracioli, doutor em Ciências Sociais e professor da Universidade Federal de Uberlândia conosco. Professor Edilson, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Heródoto, bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade e já deixo um abraço aqui para os corintianos que fizemos 113 anos no último dia 1º de setembro. Mas o assunto aqui hoje é muito importante. Vamos nos lembrar, Heródoto, de que a estrutura sindical brasileira, o sindicalismo oficial, nasceu com a CLT, no início da década de 40, por iniciativa do governo Vargas. E na CLT, a estrutura sindical, ela faz parte de um conjunto. O governo Vargas condicionou o acesso aos direitos trabalhistas à adesão ao sindicalismo oficial. E o sindicalismo oficial, a estrutura sindical oficial, ela se apoia em um tripé. Unicidade sindical, ou seja, numa mesma base territorial, cada categoria só pode ter um sindicato, imposto sindical e a Carta de Representação Sindical. Com a Constituição de 88, a Carta de Representação Sindical deixou de existir, mas em seu lugar veio um substituto equivalente, o registro sindical. De maneira que, junto à Justiça do Trabalho, por exemplo, apenas as entidades que tiverem o registro sindical são consideradas aptas a representar aquela categoria. A reforma trabalhista no governo Temer derrubou o imposto sindical, criando muitas dificuldades para a imensa maioria dos sindicatos existentes no país. Mas deixou de pé os outros dois pilares. Por que, Heródoto e ouvintes da Nova Brasil, eu estou destacando esse aspecto histórico como pano de fundo do tema para o qual fui convidado? Por algumas razões. A grande maioria dos sindicatos dependeu, historicamente, dos recursos financeiros advindos do imposto sindical para a sua existência material. Então, boa parte dos sindicatos tem uma existência cartorial, não precisam usufruir de efetiva legitimidade política junto de suas bases. A existência material estava até então assegurada exatamente pelo imposto sindical. Há todo um debate entre os especialistas na sociologia do trabalho, na ciência política, sobre a validade dessa estrutura sindical e, por consequência, também do imposto sindical há muito tempo. Então, há quem defenda que a autonomia e a liberdade sindicais deveriam ser plenas, de maneira que não seria necessário haver esse recurso garantido por força de lei. E há outros que entendem que não, que o retorno do imposto sindical é fundamental para que as entidades voltem a ter condições melhores quanto à sua existência material. É preciso dizer, Heródoto, que nós estamos diante de um dilema que também decorre do fato da reforma trabalhista de Michel Temer ter mantido os outros dois pilares. É óbvio que aquela reforma, ao retirar o imposto sindical, não visava liberdade e autonomia sindicais. Visava quebrar os sindicatos que, do ponto de vista material, dependem do imposto. O que é o imposto sindical? Enquanto ele foi vigente, ele equivalia ao salário de um dia de cada trabalhador recolhido compulsoriamente, mesmo de quem não fosse filiado. Então, esses são os termos do debate. Eu entendo que eu sou um defensor da autonomia e liberdade sindicais, portanto, eu sou um crítico do conjunto da estrutura sindical, mas entendo os argumentos do lado diferente desse que eu defendo. Essa estrutura que você acabou de explicar, didaticamente interessante e para a gente poder entender, é isso que faz que um dirigente sindical fique 10 anos, 15 anos, 25, 30 anos lá na presidência do sindicato? Eu falo tanto o sindicato de empregado quanto o sindicato patronal?
Heródoto, ótima questão. Sim, a estrutura sindical ela tem grande parcela de responsabilidade nas burocracias que se consolidam, se cristalizam, se perpetuam à frente de uma entidade sindical. Porque a estrutura sindical como um todo, ela é, permita-me a metáfora, um paquiderme difícil de ser alterado. Então, a maioria das correntes que estão à frente de entidades sindicais, quando elas ganham uma, duas eleições, elas vão se perpetuando exatamente porque a participação política dos filiados à entidade e daqueles que ainda não o são, fica atravancada por uma série de mecanismos que viciam os próprios processos de consulta. Num horizonte, num quadro de liberdade e autonomia sindicais de fato, aí fica mais difícil, porque a legitimidade política de quem dirige as entidades advém do convencimento junto à sua base de que ali deve permanecer. Com a estrutura sindical que vigorou plenamente até a última reforma trabalhista, nós temos muitas dificuldades quanto a isso. Quero lembrar ainda, Heródoto, que o Brasil é o único país no mundo que conviveu durante essas décadas todas com uma estrutura sindical desse tipo. A autonomia e a liberdade sindicais corresponde ao horizonte que nós deveríamos, entenda-se, tanto os estudiosos do tema, como é o meu caso, como os militantes sindicais, nós deveríamos preconizar essa liberdade e autonomia, porque elas dariam condições melhores de uma atuação legítima, mais robusta e mais fidedigna aos desejos das respectivas categorias profissionais. Professor Edilson, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Essa é uma forma de, como professor universitário, eu dar uma devolutiva à opinião pública daquilo que fazemos com os recursos públicos que nos mantêm. Um abraço. Muito obrigado. Em Ciências Sociais e professor da Universidade Federal de Berlândia. Interessantíssimo, até deu uma contextualização histórica. Lembrando que a estrutura sindical brasileira data da década de 40, é da ditadura do Vargas. Onde é que ele se inspirou? No fascismo. Ele se inspirou nos fascio italiano da época para implantar essa estrutura no Brasil. É um fato histórico, não estou dando opinião aqui, né? É um fato histórico. Então veio de lá para cá. Por isso é que a estrutura sindical do Vargas estava atrelada ao Estado, estava atrelada a ele. E os líderes sindicais eram obedientes a ele. Né? Por isso eles eram chamados... Como é que chama aquela cobertura que coloca em cima do cavalo mesmo, para não machucar a sela do cavalo? Hã? Não, me fugiu agora. Mas essa é a história, né? Daí para frente você avalia porque agora a tal da contribuição assistencial vai ser obrigatória para todo mundo. Agora são 7h55.